estudando o livro de Daniel, estamos estudando o Velho Testamento pela manhã e à noite o Novo Testamento. E estamos estudando capítulo a capítulo. E hoje é o dia do capítulo 9, iniciar o capítulo 9. Nós não vamos certamente esgotar todo ele, é um capítulo amplo, mas que fala de uma conversão. Ela começa com a conversão de um homem chamado Saulo, que depois vai ser chamado Paulo, vai ser o teu nome mudado. Essa é uma característica das Escrituras. Quando uma pessoa recebe uma transformação, Deus também muda o seu nome. Isso aconteceu com Abraão, recebeu uma letra a mais, era Abrão, ficou chamado de Abraão. Sarai ficou chamado de Sara. Jacó depois recebeu o nome de Israel. Então sempre tem essas características, né? Os nomes são mudados porque na cultura hebraica a mudança de nome significava sim uma mudança de personalidade, de caráter, né? Isso era uma coisa da cultura hebraico-cristã. No entanto, aqui no Novo Testamento temos esse episódio de um homem que nós já ouvimos falar sobre ele nos capítulos anteriores, um homem que era mau, perseguidor da igreja. Esse homem era Saulo, e ele continuava agindo da maneira como nós o conhecemos aqui nas Escrituras. No capítulo anterior, capítulo 8, quando nós vimos o martírio de Estevão, diz o texto lá, capítulo 7, melhor dizendo, início do 8, que Saulo estava ali presente na hora em que estava sendo morto, apedrejado, o nosso irmão Estevão, o diácono Estevão, que foi apedrejado de maneira covarde, injusta, ilegal, simplesmente porque Estevão estava pregando a Cristo e fazendo milagres e prodígios, sinais, e isso causou uma inveja no coração dos religiosos do seu tempo, né, daqueles que pertenciam à justiça, lá, o judiciário daquele tempo. E aí eles foram levados até o Sinédrio, e os homens invejosos começaram a inventar, distorcer, dar falso testemunho a respeito de Estevão. Enfim, acabaram matando Estevão. E Estevão, então, entra para a galeria do primeiro mártir do cristianismo, aquele que foi morto por causa de Cristo, por causa do cristianismo. E então, na sequência, acontece a perseguição à igreja, e aí Filipe, que era um outro diácono mais evangelista, sai pregando o evangelho em cumprimento àquilo que o Senhor Deus havia dito lá no início, no capítulo 1 e capítulo 2, quando eles receberiam o poder descido do céu, que era o poder do Espírito Santo, para eles pregarem o evangelho, testemunharem de Cristo. E aí o que é que está acontecendo? O relato de Atos vem exatamente trazer essa realidade, né? O Senhor está fazendo se cumprir tudo aquilo que Ele mandou fazer e acontecer de acordo com a sua palavra. E aí, chegando no capítulo 9, olha que interessante, nós vamos ler até o versículo 9, olha como aconteceu a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens ou como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco.
e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então vejam um relato, meus irmãos, do encontro de Saulo com Jesus. Vamos lá, o tema é elementos de uma conversão verdadeira. Elementos de uma conversão verdadeira. Primeira coisa que nós devemos saber: toda conversão é uma parte, uma iniciativa de Deus. Quando eu digo Deus, entenda, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma iniciativa de Deus. Aqui nós percebemos claramente isso. Veja, Saulo saiu da sua terra, da sua cidade, ele queria e desejava e alimentava no seu coração um ódio, uma raiva de crente, e ele respirava ameaça de morte. Ele queria prender os crentes e matá-los. Ele se satisfazia com isso. E olhe que Saulo era um homem religioso, viu? Ele era do judaísmo. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi o mestre que, num capítulos anteriores, quando quiseram machucar os apóstolos, prender e torturar, ele disse: espere um pouco, se essa obra for de Deus, ela vai permanecer, se não for, não vai. E as pessoas lá, quando Gamaliel deu esse parecer, aceitou esse parecer. E Saulo, que foi discípulo de Gamaliel, não entendeu assim. O coração de Saulo era endurecido, como é o coração da maioria das pessoas. É endurecido, elas até ouvem falar de Jesus, até ouvem falar das coisas de Deus, mas o seu coração está duro. Não há abundância, não há arrependimento, não há confissão. Por quê? Porque isso é a condição natural do ser humano. Essa condição natural, o apóstolo Paulo classifica como uma condição de morte. Efésios capítulo 2. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos estamos nessa condição, humanamente falando. Então, na condição de morto, quem poderá falar alguma coisa, desejar alguma coisa, querer algo a respeito de algo espiritual, que a pessoa está morta? Ninguém. Então essa era a condição de Saulo. Estava ele morto espiritualmente, mas era um homem atuante na sua religião, ele tinha um zelo muito grande pelo judaísmo, era um homem cego na sua religiosidade, ele certamente fazia as suas preces, as suas rezas, segundo as normas do farisaísmo, do judaísmo. Tudo isso Paulo fazia, ele zelava pela sua religião. E esse zelo cego de Paulo é o que fazia com que ele alimentasse ainda mais o desejo de eliminar os crentes. Porque o evangelho tinha chegado e causado uma revolução. Milhares e milhares de pessoas já haviam aceitado a Cristo. Milhares e milhares de pessoas já haviam abandonado o judaísmo. E isso causou esse incômodo em Saulo. E veja que ele foi então pedir a quem? Ao sumo sacerdote. Olha só, um homem, o chefe lá da religião da época, é quem dava as cartas para Saulo sair perseguindo os crentes, ameaçando os crentes. Então vejam, era uma autorização religiosa que Paulo tinha para prender crentes e até mesmo testemunhar a morte deles. Veja que ele saía respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, por isso, com essa descrição, perceba-se, essa condição de Saulo é a condição natural de todos os homens. Os homens são assim, sem Cristo, sem uma ação do Espírito, está morto. Mesmo sendo religioso, mesmo sendo zeloso pela sua religião, se não tiver a Cristo, está morto em seus delitos e pecados. E Saulo então saiu determinado da sua cidade. Ele era Saulo de Tarso, a cidade dele era Tarso. Saiu determinado a ir para Damasco, uma cidade que ficava ali numa região de 10 cidades, onde chama-se Decápolis. Decápolis de Deca, de 10. Então existiam 10 cidades que foram
né, construídas ali durante o Império Romano, e o Império Romano é quem dominava essas cidades, e Damasco era uma delas. E ele saiu então, pediu ao sumo sacerdote essas cartas para as sinagogas de Damasco. Olha, ele ia para Damasco, chegar lá na sinagoga e dizer: olha, estou aqui com as cartas, quem aqui for crente, quem não negar a sua fé, vai ser preso. Saía ele com toda vontade e disposição para isso. E ele diz aí, qual era o objetivo dele? Versículo 2: a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, esse caminho com letra maiúscula, era aqueles que eram os discípulos de Jesus. O caminho era chamado aqueles que se convertiam ao cristianismo. Assim homens como mulheres, está vendo? Os levasse presos para Jerusalém, porque Jerusalém era a capital da época, né? Principal. Então eles: olha, eu vou sair, vou prender, vou trazer esses crentes presos aqui para Jerusalém. E aí saiu Saulo com esse propósito, seguindo estrada fora, e já vai ele com o seu cavalo, certamente ali, imaginando como é que chegaria lá em Damasco, como é que ia chegar botando ordem na casa, tripudiando em cima das pessoas, com toda a sua arrogância, soberba, né, valentia. E aí o que é que acontece com ele? Subitamente, de repente, ele, quando está se aproximando de Damasco, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Essa luz do céu, a glória de Deus. Jesus se apresenta diante de Saulo. Jesus vem ao encontro de Saulo. Ele não tinha, jamais, nunca imaginaria na sua vida que isso ia acontecer. Mas aconteceu. E por que aconteceu? Porque primeiro aí vem exatamente o primeiro ponto, né, o primeiro elemento da conversão verdadeira. Deus tomou a iniciativa. Jesus queria salvar a Saulo. E assim o fez. De uma maneira especial, uma luz, um clarão, veio sobre ao redor dele. E só Saulo caiu por terra naquele momento, porque era a glória de Deus ali. E olha só, ouvi uma voz, ele ouviu a voz, que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus já vai apontando logo o pecado dele. É outro elemento da conversão. O pecado é apontado, onde está se pecando. O pecado de Saulo: perseguir o crente, perseguir a Jesus, porque perseguir a igreja é perseguir o Senhor dela, e Jesus é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. E Saulo, então, Jesus se apresenta e diz: eu sou aquele que você está perseguindo, Saulo. E aí ele pergunta: e quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquela hora, certamente, aquele homem tremeu, caído por terra, ouvindo a voz de Jesus falando diretamente ao seu coração, aos seus ouvidos. Mais um elemento importante: a verdadeira conversão a pessoa sabe e reconhece que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e falou e fala através da sua palavra. Por isso que Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Jesus disse que conhece, quem é dele, conhece a sua voz, as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E Saulo aqui está se tornando essa ovelha de Jesus, de lobo, de feroz, de um animal selvagem, que um homem cheio de ódio no coração, malvado, perseguindo crentes, agora se vê numa situação humilhante. Cadê um valentão agora caído do cavalo no chão, cego, sem saber quem era? Quando ele ouve Jesus dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele então, mas Jesus não dá nem tempo ele ficar argumentando alguma coisa. Jesus já manda ele se levantar. Mas levanta-te,
e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então Jesus, de imediatamente, quando há esse encontro com Jesus, ele já ordena àquele que foi alvo da ação de Deus a se levantar, a não ficar se lamuriando, a não ficar lá no chão caído. Não, se levanta agora. Eu vou mostrar a você onde te dirão o que te convém fazer. Haverá mudança de atitude. O que ele queria fazer antes? Prender os crentes. Mas agora, depois que ele encontra com Jesus, Jesus diz assim: levante e você vá na cidade que eu vou dizer, onde dirão a você o que é que você vai fazer agora. Ou seja, pode esquecer o seu plano inicial. Esse plano, Saulo, de sair para prender crentes, acabou. Mudou tudo agora. Vão dizer a ele o que convém fazer. Não é mais prender crente. O propósito inicial dele morreu. É exatamente isso, irmãos, que acontece quando há uma conversão verdadeira. A pessoa que estava indo num rumo totalmente errado, longe de Deus, preso por esse mundo hostil aí, mal, de repente ela se vê com outro propósito. Ela perde o sentido para o mundo. Veja se não é isso. Quantos aqui já convertidos andavam numa linha, num caminho que não era bom, mas não se percebia disso, achava que estava tudo bem, maravilhoso, talvez vivendo uma vida na curtição, né, contando os dias para as festas, para poder usufruir deste mundo, na bebedeira, nas loucuras que este mundo aí apresenta. Mas de repente essa pessoa é alcançada pela graça. Jesus vem ao seu encontro, ela ouve o Evangelho e ela perde aquelas coisas todas, perde sentido para ela. Isso aconteceu com um homem, um irmão conhecido nosso, de uma igreja nossa lá em Aracaju. Ele disse que tinha um prazer enorme, que todo ano não perdia a prévia carnavalesca que se fazia lá em Aracaju, né, chamado pré-caju. Esse não perdia. Mas um certo dia, ele que nem andava muito assim na igreja, mas a esposa tinha se convertido, e ele ia levar a esposa e não ficava na igreja, ia-se embora. De repente, mais um dia ele começou a ir, sentar e ouvir a pregação. Ia, um dia, outro não, até o dia que chegou a tal prévia carnavalesca. E ele disse que era próximo à casa dele, ele saiu de casa no intuito, achando ele que ainda estava com o coração naquelas coisas. Mas quando ele chega em determinado lugar que à vista, ele diz que algo aconteceu, que ele perdeu o sentido para ele. Ele disse: aquilo não tem mais sentido, o que é que eu estou fazendo aqui? Voltou para casa, depois foi à igreja, foi convertido e hoje está servindo ao Senhor. Houve a mudança, perdeu o sentido. Vejam, o propósito ele tinha, humanamente falando, curtir a vida, usufruir desse mundo. Saulo também tinha propósito: eu quero prender crentes, eu não gosto de crente. Mas o Senhor, quando age soberanamente, ele transforma, ele muda os propósitos do coração do homem para um propósito agora totalmente diferente. Saulo foi assim. E outra coisa interessante nessa ocasião, a conversão, ela é também, quando Deus age, ele age particularmente na vida de alguém. Veja, os seus companheiros, o de Saulo, de viagem, pararam emudecidos. Os companheiros de Paulo ficaram parados, emudecidos, sem falar nada. Até ouviram a tal da voz que falava com Saulo, mas eles não viram, contudo, ninguém. Eles não viram ninguém. Não tinham, os olhos estavam sem poder enxergar. O clarão era tão forte que cegou os olhos de Saulo. Os outros não ficaram cegos, mas também não viram. Porque Jesus estava ali, falando diretamente com Saulo. Os demais ficaram ali, só observando. Então, Saulo se levantou
da terra, mas quando ele abriu os olhos, não podia ver nada. Perdeu a visão momentaneamente, ficou sem enxergar nada. Veja, aquele homem feroz, aquele homem saudável, aquele homem que saía para prender os crentes com seu cavalo, certamente de uma raça importante, que Saulo tinha uma condição social boa, ele pertencia lá à elite da sua época. Ele agora se vê sem enxergar, dependendo de alguém para conduzi-lo. Olha aí a conversão acontecendo na vida de Saulo. Ele deixa de ser autossuficiente e passa a entender que ele precisa, ele depende de algo. É isso que o Senhor está ensinando através desse momento da conversão dele. Quando ele se vê sem nada a ver e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Levaram Saulo guiando pela mão, um cego. O homem que vinha respirando a ameaça de morte agora se vê cego, dependendo de alguém para conduzi-lo. E ficou assim por 3 dias sem ver, 3 dias sem enxergar. Vejam a interessante essa anotação, né, que o evangelista Lucas está colocando aí, o autor. 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ou seja, 3 dias de jejum e oração. Saulo ficou 3 dias de jejum e oração diante de Deus, certamente repensando a sua vida, se arrependendo dos pecados, confessando, pedindo perdão a Deus, porque por tudo aquilo que ele havia feito, ameaçar os crentes, perseguir o próprio Jesus, né? Perseguir a igreja, perseguir a Cristo. Então ele precisava passar exatamente por esses elementos da conversão: arrependimento e fé. Precisava Saulo obter esses elementos. Então ele teve, primeiramente, Deus tomou a iniciativa de vir ao seu encontro por meio de Cristo Jesus, e ele passou 3 dias cego para refletir, para se arrepender, para demonstrar e repensar a sua vida e se preparar para aquilo que o Senhor já havia dito lá no versículo 6. Vá lá, porque de lá dirão o que te convém fazer. Ele estava aguardando isso. Mas aí o Senhor vai providenciar, olha aí a providência divina, um homem para ir lá resolver o problema da vista de Saulo. Esse homem chama-se Ananias. Segue o texto. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão. O Senhor vai, olha a providência de Deus, e fala para Ananias: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ananias já era um servo de Deus, e a resposta de Ananias é a mesma que Isaías, lembram? Isaías, lá no capítulo 6, quando ele teve um encontro com Deus, uma visão também parecida com esta, com Saulo, ele caiu por terra. Isaías disse: meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Um homem de lábios impuros, diante de um Deus que é santo, santo, santo. Aí o Senhor vai lá, purifica Isaías, depois o convoca, o chama e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E aqui também Ananias demonstra essa prontidão de servir a Deus. Já era um homem crente, convertido, um servo de Deus, Ananias. Então ele já se coloca: eis-me aqui, Senhor. Então essa vivência de Ananias, essa comunhão de Ananias com o Senhor, lhe permite entender, na visão que o Senhor fala com ele, talvez um sonho, né? Ele entender que o Senhor está o chamando para uma missão. E ele se dispõe: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Está vendo aí?
Saulo, convertido agora, já está orando, já está falando com Deus. E viu entrar um homem, então Saulo orando, viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Então veja só que interessante aqui, não é? Deus, o Senhor, vai falar com Ananias e Saulo já está lá orando e recebendo do Senhor essa condição, que Ananias iria chegar a ele, impor as mãos sobre ele para que ele recuperasse as mãos, a vista. Olha que interessante. Então, ao mesmo tempo que Deus chama Ananias, ao mesmo tempo Deus está respondendo à oração de Saulo. Quem é que ia até ele? E Ananias, então, respondeu assim. Só que isso não foi fácil para Ananias, né? Veja como Ananias respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Olha, a fama de Saulo já era conhecida. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então todo mundo já conhecia a fama de Saulo, que era um homem mau e fazia mal aos santos do Senhor, aos filhos de Deus. Ananias fica desconfiado. Senhor, esse homem não é coisa fácil. Percebem que Ananias reage da mesma forma que nós, né? Quantos de nós às vezes ficamos assim meio que desconfiado, né? Quando alguém se converte, aí, rapaz, você viu fulano de tal se converteu, aí, será, rapaz? Aquela pessoa, aquele fulano, é um indivíduo tão estranho, tão esquisito, fazia tantas coisas ruins, tanto mal, né? Quantas pessoas já nos fazem esse questionamento, né? Olha, um homem mau, roubou ou matou alguém, e de repente agora quer dar uma de santo, está indo para a igreja. É assim que o mundo reage. Porque é inacreditável, eu diria até impossível ao ser humano, por natureza, transformar-se por si só. Não consegue. Só há conversão quando há uma iniciativa de Deus. Porém, quando há essa iniciativa de Deus, Deus não quer saber se a pessoa, como Saulo era um homem, quase que um homicida, né? Não tem registro de que ele matou, mas ele tinha a intenção no coração, né? E tinha aquele caso do ladrão lá na cruz, era ladrão, mas se converteu a Cristo, e outros que não se converteram. Assim como Saulo está aqui sendo convertido, mas os outros, os seus companheiros, não se converteram, voltaram até para dar notícia, talvez, lá para o sumo sacerdote, o que teria acontecido. Outros seguiram, conduzindo Saulo até a Damasco, mas ficaram ali, sem entender nada. O que é isso? O que aconteceu com Saulo? E aí o Senhor está mostrando. Mas veja, é natural essa reação de Ananias, muito natural. Senhor, todo mundo sabe, eu tenho ouvido a respeito deste homem. É um homem mau, faz muita coisa ruim contra os teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe, e olha que ele já estava informado, Ananias, para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias está argumentando com Deus, com o Senhor. Mas, Senhor, será esse homem? Vejam, a mesma coisa aconteceu com Jonas, lembra? Jonas, o Senhor diz: ó, Jonas, vai lá e prega em Nínive. Aí Jonas: vou nada, esse povo é mau. Aí Jonas quis fazer diferente, correu, foi para o navio. Aí o Senhor fez tudo aquilo, fez com que o navio naufragasse, uma baleia, um grande peixe engolisse Jonas e jogasse Jonas lá na praia da cidade de Nínive, onde ele tinha que pregar. Não adiantou. Jonas tentou. Do ponto de vista humano, eu não vou pregar nada para esse povo aí. Vou nada, esse pessoal aí é muito gente ruim. Não vou pregar não para eles. Mas era propósito de Deus que Jonas pregasse em Nínive. E querendo Jonas ou não, ele acabou indo lá e pregou. E o povo de Nínive se converteu. O Senhor Deus queria salvar aquele povo. O Senhor Deus está querendo e quis salvar Saulo.
e ele está sendo convertido. Deus tinha já um propósito na vida dele. E o Senhor disse depois que ele argumentou assim, né, o Ananias com o Senhor, né, aí o Senhor simplesmente disse assim para ele: vai, Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Vai, Ananias. Não fica aí argumentando. Eu estou mandando, você vai, porque eu tenho propósito com este homem. Ele vai ser um pregador da palavra, ele vai levar o evangelho. É este homem que saiu de casa querendo prender o crente, pois ele agora vai ser aquele que vai levar esse mesmo evangelho que ele estava perseguindo. Que história linda, não é? Que conversão maravilhosa. E diz mais o Senhor: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Saulo, que ia experimentar o sofrimento que muitos dos irmãos já tinham experimentado até mesmo através dele, Estevão e tantos outros, o Senhor diz: eu agora vou mudar a situação. Ele vai agora sofrer pelo meu nome. Vou mostrar a ele quanto que importa ele sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, olha, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Saulo, irmão. Ananias já vê Saulo como irmão. Ananias já percebe que Saulo, convertido, agora faz parte da igreja. Ele agora está na comunidade dos salvos, é um irmão. E o Espírito do Senhor o enche. Veja, teve um encontro com Jesus e recebe o enchimento do Espírito. É outro elemento importante. Quando há conversão, o Espírito Santo vem residir dentro de nós. Todo crente agora está cheio do Espírito e tem o Espírito Santo dentro dele. E você e eu só somos assim, crentes no Senhor Jesus, porque temos o Espírito Santo. É impossível alguém aqui, em qualquer lugar, dizer assim: não, eu sou crente em Jesus, não, mas eu não tenho o Espírito. Impossível. Só para você declarar que é crente em Jesus, você precisa do Espírito. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. É impossível. É assim que se procede a conversão. O Senhor vem ao encontro, o Senhor promove a conversão, trazendo a pessoa à humildade, à humilhação, ao reconhecimento de que ela é pó, de que ele é pecador e de que ele precisa arrepender-se dos seus pecados. Leva também a fé, a pessoa começa a crer no Senhor Jesus, e o crer em Jesus não é da boca para fora, mas é do coração. Não só da boca, mas do coração. Com a boca se confessa, mas com o coração se crê. Então a pessoa crê de fato, ela é transformada, ela é mudada em seu caráter, de modo que o seu proceder vai ser diferente, como será o procedimento de Paulo a partir de agora, que não mais será Saulo, mas será chamado de Paulo. E depois que houve essa imposição das mãos sobre Saulo, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Está aí o compromisso de Saulo agora. Ele faz parte da igreja do Senhor Jesus. Recebeu o batismo e, levantando-se, recebeu o batismo. E ao ser batizado, identifica-se: olha, agora eu faço parte da igreja.
Agora Saulo não é mais um perseguidor, vai ser perseguido, certamente. Vamos ver durante o seu ministério, que será dito adiante. Ele depois vai contar essa mesma história da sua conversão por mais 2 vezes aí no texto de Atos, mais à frente. Ele vai relatar o que aconteceu com ele, esse episódio aqui. Por quê? Porque de fato marca a vida da pessoa. Todo crente ele tem aquela marca do dia da sua conversão, que é diferente para cada um, certamente. A minha foi diferente da de Carlos, que é diferente da Dona Helena, que é diferente da Dona Joselita. Cada um tem a sua experiência de conversão. E essa experiência é única mesmo. Deus veio ao seu encontro, Deus falou ao seu coração, e você está convertido hoje. Mas essa conversão, ela também nos leva a uma prática de vida, ao frutificar. A semente foi plantada, lançada, germinou e nos tornamos árvores frutíferas. Ramos frutíferos, melhor dizendo, porque a árvore é Jesus, a videira, né? E nós somos os ramos dessa árvore. E como ramos das árvores frutificamos, dando frutos dignos de arrependimento, frutos dignos da vocação a que fomos chamados. E isso acontece, meus irmãos, constantemente. Feliz de quem assim é alcançado pela graça de Deus. E assim é transformado, mudado. E aí sim você terá a alegria de fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Vai fazer exatamente como fez Filipe com o eunuco. O eunuco estava lá, lendo as Escrituras, mas não estava entendendo nada. E aí Deus envia Filipe, vai lá Filipe, explica para aquele homem, ele está precisando dessa explicação. Filipe chega lá, está entendendo o que está lendo? Ele estava lendo o profeta Isaías, no Salmo 53, ou Isaías 53, que é o capítulo do servo sofredor, falando de Cristo lá em Isaías. Então aí Filipe pegou dali, saiu expondo a Escritura, explicando para aquele homem. Aí chega em determinado lugar, quando ele compreende o Evangelho, aí ele diz: eu quero ser batizado, tem água ali, eu quero ser batizado, eu já quero assumir esse compromisso, eu não quero ficar fora mais da vida da igreja, eu quero fazer parte do povo de Deus. Por isso que é importante o batismo, faz parte, é um sacramento importante para a igreja, é um sinal de aliança, de que você faz parte do povo de Deus. Esse é o batismo, é o sentido do batismo. E o convertido, ele vai querer isso, né? Eu quero ser batizado. Aconteceu com o eunuco, aconteceu aqui com o Saulo. O próprio Saulo foi batizado depois de orar, 3 dias cego, recebeu orientação, arrependeu-se dos seus pecados, confessou, certamente passou por esse processo, e ali creu e foi batizado, recebeu o Espírito de Deus e foi batizado. E aí sim, depois desse episódio, dessa conversão, ele de ter se alimentado, aí sentiu-se fortalecido. Lembra que ele estava sem comer e nem beber, estava em jejum. Era um processo ali que ele estava passando, era a conversão dele, precisava ser daquela forma. Ele precisava passar aqueles dias ali repensando, pensando, lembrando de tudo que fez, se arrependendo, para chegar agora fortalecido, alimentado e seguir agora para o serviço que o Senhor haveria de conduzir ele. E ali ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Fazendo o quê? Sendo discipulado. Sendo discipulado. Os discípulos ficaram lá, né? Ele tomando conhecimento da vida da igreja, certamente da devoção dos irmãos, orando com os irmãos, lendo as Escrituras com os irmãos, prestando culto com os irmãos, recebendo a instrução dos discípulos, o discipulado, para se firmar nessa nova condição que agora ele está, convertido. Um homem agora convertido diante de Deus. Olha o que acontece na sequência. E logo pregava nas sinagogas a Jesus
afirmando que este é o Filho de Deus. Que maravilha, irmãos! A conversão leva a isso, a testemunhar, é mais um elemento da conversão. Primeiro elemento, a iniciativa é de Deus para converter a pessoa. Segundo elemento, a pessoa é levada ao arrependimento e à fé. Terceiro elemento, a pessoa precisa agora se receber o Espírito de Deus e assumir o compromisso de ser batizado para fazer parte da igreja do Senhor Jesus. E quarto elemento, ela agora vai servir, vai fazer o quê? Pregar, vai testemunhar daquilo que aconteceu com ela. E isso Paulo fez. Agora Paulo, era Saulo ainda, mas depois ele vai receber o nome de Paulo. Logo pregava. Então veja, logo pregava. Então Saulo não ficou assim, não, primeiro eu vou fazer um curso teológico para depois eu começar a falar de Jesus, pregar Jesus. Não, não precisa. Logo já pregava. Quem? O que é que ele pregava? Que Jesus é o Filho de Deus. Jesus afirmava que este é o Filho de Deus. Essa é a pregação de Saulo. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus é o Salvador. E ele tinha o testemunho de dizer: foi Jesus que falou isso para mim. Ele veio a mim. Eu estive com ele. Ele teve a sua experiência pessoal com Jesus. E logo pregava. Ora, todos os que o ouviam estavam de que maneira? Atônitos. Ficaram todo mundo assim atônito e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? As pessoas ficavam perguntando, todo mundo atônito. Ué, Paulo, esse homem aí, Saulo, com a fama dele é conhecida. Ananias fez esse questionamento diante do Senhor. O Senhor diz: vai, Ananias, eu tenho um propósito com este homem. Os irmãos também começaram a ver e dizer: olha, este homem. E Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Só isso, Jesus é o Cristo. Já era suficiente, está vendo? Só fazendo isso, ele já confundia as pessoas. A pessoa, ué, como? Esse homem, como é que pode? Claro, é natural que as pessoas desconfiem, como muitos desconfiam quando alguém, que fazia tantas atrocidades neste mundo é convertido. Mas vejam bem, quando é algo verdadeiramente feito por Deus, o Senhor não quer saber o que a pessoa fazia, Ele quer saber o que a pessoa vai fazer a partir de agora. O que vale é a sua conversão, o seu início de vida nova. Por isso que a palavra de Deus diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É novo mesmo. Aquilo de lá, não importa se você vivia uma vida na mentira, no álcool, na miséria, na malandragem, na prostituição, no adultério. Se você foi encontrado por Jesus, Ele tirou você disso lá, lhe limpou, lhe lavou, lhe purificou com seu sangue. Agora você é novo. Para Deus você é nova criatura. E pronto. Se vem acusadores, se vem alguém apontar, que sempre tem, E as pessoas ficaram admiradas, atônitas. Será que a gente pode confiar nesse homem que veio para cá com a condição de querer prender a gente? Os crentes ficavam perguntando, Mas o Senhor operou na vida daquele homem e ele foi transformado plenamente. Porém, diz a palavra de Deus, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida. Olha aí, está vendo? Os judeus que deu as cartas lá, o sumo sacerdote, para Paulo e Saulo ir lá tirar a vida do povo, prender, já estão querendo eliminar ele.
Não pode, esse homem já está pregando Jesus, vamos tirar a vida dele. O judaísmo era assim, os judeus, aquela falsa religiosidade era assim, só estava interessado em manter o status religioso deles, e a qualquer ameaça a isso, vamos acabar com essas pessoas. Queriam também já tirar a vida de Saulo. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Saulo tomou conhecimento que já queriam tirar a vida dele. E dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Aí os irmãos os discípulos que ali estavam com ele, já providenciou o meio de Saulo escapar, porque Deus tinha um propósito para com ele, que nós vamos ver na sequência do texto aí, que vamos estudar nas próximas semanas. Deus tinha propósito. Então vejam, irmãos, cada conversão feita por Deus vai nos conduzir a uma vida nova e uma vida com propósito. O nosso propósito de vida é glorificar a Deus. O nosso propósito de vida é testemunhar daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Então você não pode negligenciar isso. Você que é crente, que nasceu de novo, que é um servo de Deus, uma serva de Deus, não pode negligenciar isso. Você se transformou, sabe no quê? Numa luz para este mundo de trevas. Você é um sal para um mundo sem sabor. Foi nisso que Jesus transformou cada um de nós, para darmos testemunho, para falarmos de Jesus, para pregarmos o Evangelho, para que faça tudo diferente agora. Não mais vivermos para nós mesmos, mas vivermos para a glória de Deus. Não mais vivermos para fazer aquilo que nós achamos que temos que fazer, mas vivermos para fazer aquilo que Deus quer que façamos. E o que é que Deus quer que sejamos? Como o Senhor indicou a Saulo, seja uma testemunha daquilo que o Senhor operou em você. Veja que o Senhor não está buscando grandes coisas. Deus não está dizendo, olha, como o Senhor fez com Filipe, por exemplo, Estevão, que o Senhor dotou eles também de fazer milagres, sinais, mas a Paulo ele ia ser o pregador, que iria levar o Evangelho, ia chegar nas mais altas pessoas da sociedade. Deus disse que ele ia chegar nos reis, nos gentios e reis, e também perante os filhos de Israel. E é exatamente isso que vai acontecer na sequência. Ele vai para Jerusalém, perante os filhos de Israel. Paulo vai pregar o Evangelho a toda criatura. Quem estiver ao seu alcance vai ser evangelizado por ele, porque ele foi chamado por Deus para isso. Todo convertido tem e deve ter esse entendimento. Você não foi chamado por Deus para apenas vir à igreja e assentar no banco. Não. Você foi chamado por Deus para servir ao Senhor. E servir a Deus, quando testemunharmos a respeito daquilo que Ele fez por nós, estamos servindo a Deus. Quando nós falarmos de Cristo, quando nós vivermos este Evangelho em nossas vidas, para que o mundo veja e saiba discernir. Isso é importante. Por quê? Porque há muitas conversões, por vezes, que não são verdadeiras. Por isso que eu fiz questão de colocar no tema de hoje, elementos de uma conversão verdadeira. Porque há pessoas que aparentemente dizem ser convertidas, mas não são. Tivemos um exemplo aqui mesmo nas Escrituras. Vocês lembram do caso de Simão Mágico, capítulo 9, ou melhor, capítulo 8. Simão o Mágico fazia mágica, enganava as pessoas com suas mágicas. Chegou Filipe pregando o Evangelho lá em Samaria, e esse homem aceitou, abraçou o Evangelho, disse que foi até batizado. Mas na sequência, quando Pedro e João vão lá em Samaria, esse homem fica interessado no poder
de Pedro e João que eles tinham e oferece dinheiro. Quanto é que você quer para eu ter esse poder também? Então aquela conversão daquele homem foi forjada. Ele apenas fez o protocolo de se dizer convertido, mas não havia sido convertido. E aí Pedro diz a ele: olha, se arrependa, viu, desse seu pecado, se volte para Deus, se arrependa mesmo, de verdade, ou seja, se converta de verdade. Não adianta fingir, porque o fingimento vai levar a uma tristeza, uma situação bem delicada para a pessoa, porque fingir que é crente sem ser é juízo da parte de Deus. Não é à toa que o próprio Jesus disse que muitos naquele dia da sua volta, do juízo final, muitos vão argumentar com Jesus, dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Está vendo? Eram pessoas que, para quem via, pensava, ali é uma pessoa convertida. Mas Jesus vai dizer: não, não conheço você. Está vendo? Os convertidos Jesus conhece, porque quem salvou foi Jesus. Quem chamou cada um de nós que aqui estamos, crentes em Jesus, foi Ele mesmo. Por isso que não há confusão, não há em nós nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida do chamado de Deus para a minha vida. Certamente os irmãos também não têm. Quem está convertido sabe, porque o Senhor falou ao seu coração. Ele creu no Evangelho, ele deixou a sua vida de pecado, e quando peca se arrepende, abandona, confessa e segue perseguindo a santificação, porque ele sabe que sem ela ninguém verá o Senhor. É assim que o convertido age. O convertido vai promover a paz. Ele sabe que viver em paz é um fruto importante na sua vida. O convertido, ele vai exalar o perfume de Cristo. Um convertido, ele vai promover o fruto do Espírito Santo, que é o amor, é a paz, é a alegria, é a bondade, a benignidade, a longanimidade, que é a paciência. Todas essas coisas vão estar a mansidão, fazendo parte da vida do crente convertido, porque ele é convertido ao Senhor, verdadeiramente, e não haverá confusão nenhuma, não haverá dúvida nenhuma, porque o seu coração vai estar firmado de fato naquele que é o Senhor da sua vida. Ele terá como objeto de fé a Cristo Jesus, e ele terá dizendo assim: eu olho tão somente para Ele, o autor e consumador da minha fé. E ele continuará assim, se firmando a cada dia, desenvolvendo a sua fé com temor e tremor. Esse é o verdadeiro convertido. E o Senhor vai abençoando a sua vida, e ele vai frutificando, e toda a igreja vai se fortalecendo, porque é assim que deve ser. A minha vida, a sua vida, a vida do convertido. Gente que ora, gente que crê, gente que louva, gente que adora, gente que se reúne para conviver em comunhão, porque o Senhor Jesus os salvou e os trouxe convertido à sua casa. Que Deus, irmãos, assim nos abençoe e que nos conceda sempre da sua graça, para que continuemos assim, os convertidos no Senhor, o louvando e bendizendo o seu santo nome. E que a graça do Senhor avance sobre a vida daqueles que ouviram este Evangelho, essa pregação, e abra o seu coração para que você seja também convertido ao Senhor e venha servir a Ele com alegria. Oremos ao nosso Deus. Ó Pai, louvado seja o teu santo nome. E assim, ó Deus, rogamos que o Senhor derrame sobre a vida da tua igreja, do teu povo aqui presente, a convicção cada dia maior da graça maravilhosa que receberam de serem convertidos a Ti. E pedimos, ó Deus, que continue a agir no coração daqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, e que certamente serão santos e irrepreensíveis, porque foram chamados para isso.
Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos por tudo que tem feito e por tudo que vais fazer. Abençoa a Tua igreja, aqui e em toda parte, para que a Tua graça continue abundante no coração de cada um. É em nome de Cristo que nós assim oramos. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão de Deus